Bom, como desafio aí da matéria de técnicas avançadas de programação, o professor Kleber passou pra gente esse desafio aí do torneio de Valfreixo e ele pediu pra gente explicar o algoritmo. Eu vou explicar aqui rapidinho como é que a gente pensou em fazer ele. Certo? Então aqui eu tenho a versão iterativa dele. Não foge muito, né, daquilo que ele ensinou, que o professor Kleber ensinou pra gente lá sobre o algoritmo de força bruta, certo? Ele pega todas as possibilidades e verifica como que seria o cenário, como que seria a situação, né, em cada um dessas possibilidades aí, e ver qual que foi o melhor cenário possível. Então aí para resolver esse problema eu usei aqui a linguagem Go, que eu já estou habituado. Esse primeiro passo aqui a gente escaneia N e K, e depois para cada N a gente vai escanear P e E, que seria a pontuação do competidor e o esforço para vencer dele, certo? Aí a gente vai juntando tudo nessa coleção aqui de competidores. O NK aqui seria a quantidade de competidores e a posição entre a qual o Sorducan tem que ficar para ser classificado, certo? Aqui eu fiz só umas variáveis de debug. E aqui eu chamo a função força bruta iterativo, passando competidores e K. Tá? Essa função ela vai implementar o algoritmo de força bruta, né? Só que diferente do problema da mochila, a gente vai, na verdade, ver qual que é o esforço mínimo que ele precisa fazer para atender essa demanda aí de estar entre os K primeiros com o mínimo de esforço possível. E se é possível, né, ele está entre esses K primeiros aí, senão ele já retorna 1. Então como que eu fiz isso? Eu guardo aqui total, né, que é a quantidade de competidores, e o total de combinações, que seria o quadrado do total. Então aqui, mathpool, convirto para inteiro. Aqui em esforço eu coloquei o número máximo de inteiro para a gente conseguir comparar depois e pegar o mínimo. E aqui eu começo a iterar pelas combinações. E é isso aqui que vai sumir na parte recursiva, né? Na versão recursiva desse algoritmo. Então, para cada combinação, eu gravo o binário dessa possibilidade, né? Sendo 0 para justa perdida e 1 para justa ganha. E as consequências de ganhar ou perder foram programadas aqui, eu já explico. Tá? Aqui eu vou guardar o esforço total e pontos total, que seriam o esforço e a pontuação para esse cenário atual, desse caso binário aqui que a gente gerou, né? Aqui o caso binário seria o número atual convertendo para binário, preenchendo com a quantidade de zero necessário para ter o número total, né, em binário. Então aqui eu tenho, como eu disse, esforço total e pontos total para esse cenário binário. Daqui a pouco eu printo e mostro como que funcionou tudo, né? Eu ligo os debugs aqui para a gente acompanhar junto. E aqui eu tive que fazer, eu tive que copiar essa estrutura de competidores para dentro de um competidor de situação, para eu conseguir montar o ranking baseado nessa situação sem alterar os valores originais, né? Porque é um ponteiro, então eu tive que tomar esse cuidado, certo? Então aqui em competidor de situação a gente vai ter o ranking ali, né, para a gente conseguir posicionar o Sorducan e ver se ele foi classificado ou não. Antes disso, aqui eu vou iterar pelos dígitos desse binário, certo? Então aqui eu vou de 0 a total. E aqui eu verifico se no índice atual de binário for diferente de 0, ou seja, se ele for igual a 1, significa que o Sorducan ele ganhou essa justa. Então eu vou somar aos pontos totais para ele nessa rodada, nessa situação, e eu vou somar o esforço total
o esforço que foi necessário para vencer desse competidor. E eu seto também aqui uma propriedade que chama vencido desse competidor igual a true. Certo? Isso aqui vai ser útil para mim para a gente fazer o desempate ali embaixo. Deixa eu explicar como que eu fiz isso. Tá? Se for igual a 0, se ele perdeu a justa, eu conto para competidor situação um ponto a mais. E com isso a gente vai conseguir montar o ranking da situação atual. Certo? Então aqui, depois de contabilizados os pontos, eu vou fazer o ranking. Então eu vou utilizar aqui a lib sort do Go, né? E eu vou ordenar esse competidor de situação, baseado primeiro em pontos, certo? Então eu vou ordenar por pontos esses competidores e depois por vencido. Então o que isso aqui vai me possibilitar fazer para o desempate? Vai me possibilitar ver se na posição atual, aqui eu já explico, ele venceu ou não desse competidor, e para cima do ranking eu vou ter os competidores para que ele perdeu e para baixo do ranking os que ele ganhou, que ele conseguiu superar. Então só de bater o olho na posição K, se ele tiver ordenado pelo vencido, eu consigo saber se ele foi para cima ou para baixo, se ele conseguiu ser classificado ou não. Então o desempate ele foi feito aqui. Tá? Então se os pontos do Sordo-Kan nessa situação atual for maior do que a pontuação do competidor na situação na posição K menos 1, porque é um slice, né, é um array, um vetor, ele já satisfaz a minha condição. Eu só preciso testar se o esforço foi o menor possível. Se sim, eu escrevo em esforço, que vai ser a minha resposta, né, aqui embaixo. Eu escrevo o esforço do Sordo-Kan nessa iteração atual. Tá? Se não, se ele conseguiu uma pontuação igual ao competidor da situação na posição atual, eu ainda tenho que verificar se ele venceu ou não. Então aqui, se eu verificar se ele foi vencido, para cima do ranking eu sei que só tem competidores para o qual ele perdeu, se ainda persistiu o empate. Então para baixo vai ter só os vencidos. Então isso aqui já tira o desempate. Isso aqui já faz o desempate. Certo? E aqui eu seto o esforço e retorno. Se eu passei por isso tudo, aqui termina a iteração, né, das combinações. Se eu passei por todas as combinações e o esforço ainda é o número máximo, eu retorno -1, porque realmente não foi possível, não existe possibilidade, não existe esforço que ele faça que faça com que ele seja classificado. Se não, eu retorno o esforço mínimo. Certo? Então eu vou ligar esse debug aqui para printar para a gente. Vou salvar minha aplicação. Vou rodar a parte iterativa, tá? E aqui ele está esperando a entrada de valores. Então, testando essas entradas aqui, 3 competidores, e ele tem que ficar entre os 2 primeiros. O primeiro tinha 1 ponto com 1 de esforço. O segundo, 1 ponto com 4 de esforço. O terceiro, 2 pontos com 2 de esforço. Certo. Então, para se classificar, Sordo-Kan deve se classificar entre os 2 primeiros. Então, eu preciso verificar se, para essa situação, os pontos foram suficientes e se na posição que ele precisa, ou seja, na segunda posição, ele ainda venceu desse competidor. Então, passando pelo algoritmo, na primeira situação ele conseguiu 0 pontos e o segundo lugar 2. Então, de qualquer jeito ele não iria conseguir.
na segunda situação, em que ele ganha do terceiro competidor, ele conseguiria só um ponto, então também não é suficiente. Nessa combinação, ele conseguiria também só um ponto, então também não é suficiente. Nessa combinação, ele conseguiria 2 pontos, e do segundo lugar, com a qual ele está empatado, que também conseguiu 2 pontos, ele venceu. Então, até agora, esse esforço seria o mínimo possível. Mas ainda falta algumas combinações aqui embaixo, certo? Aqui ele conseguiria só um ponto, então não seria suficiente. Aqui ele conseguiria, nessa situação, 2 pontos. Então, o segundo lugar também conseguiu 2 pontos. Então seria suficiente, a gente precisaria testar se ele ganhou ou não. No caso, ele ganhou desse segundo lugar. Então, o esforço passa a ser 3. Tá? Então aqui, eu continuo. Com 2 pontos aqui de novo, nessa situação, ele conseguiria. O segundo lugar conseguiria só um ponto, ele ganhou. Só que o esforço ele não é menor do que 3. Então continua o 3. Certo? Aqui na última, eu tenho que ele ganha todas as 3, consegue 3 pontos, passa do segundo lugar, mas continua com esforço de 7. Então não foi esforço mínimo para ele se classificar. Resposta final, o esforço 3 dessa situação aqui. Tá? E aí a gente pode rodar o algoritmo para ver as outras entradas ali. Eu não vou passar um a um, acho que já está bem explicado. Só vou dar um clear aqui. Vou dar um run. Vou passar 2, 1, 3, 2, 4, 0. Ele vai me retornar menos 1. Por quê? Porque eu preciso estar em primeiro e eu só tenho 2 oportunidades de marcar ponto. De início, esse competidor ele já tem 4, então teriam que ter pelo menos 4 rodadas aqui. Certo? Então aqui, como eu só tenho 2 chances de pontuar, a minha pontuação máxima seria 2. Como a gente pode ver aqui, ó. Ponto 0, 1, 1, 2. Então nunca passa de 2. E eu preciso bater os 4 pontos daquele competidor ali. Então a resposta é menos 1, porque não há possibilidade disso acontecer. Certo? E para o último caso ali, vou dar um clear de novo aqui. Vou rodar. 5, 2, 2, 10, 2, 10, 1, 1, 3, 1, 3, 1. Aqui ele vai printar tudo para mim e no final ele vai resultar em 12. Certo? Essa é a versão iterativa desse desafio. Aqui eu vou desligar de novo, né, para a resposta ficar corretinha. Beleza. E eu fiz também, como pedido pelo desafio, a versão recursiva dessa aplicação. Eu simplesmente joguei para fora, né, vou colocar lado a lado aqui para a gente conseguir comparar. Esses valores aqui que a gente usa como controle aqui de fora, no total, combinações, esforço, eu passei elas para fora da chamada da função, passando elas como parâmetro, certo? Aqui. E aqui dentro eu tirei essa iteração pelas combinações aqui. Então eu simplesmente tirei a combinação, coloquei um i como parâmetro aqui, ele começa com 0, e a cada vez que força bruta recursivo não atende essa condição aqui, que seria onde o i for maior do que as combinações, né? Ou seja, quando não houverem mais combinações para iterar, eu vou lá embaixo e chamo ele de novo com i mais 1. Tá? Então foi assim que eu portei essa versão iterativa para recursiva. A funcionalidade continua basicamente a mesma coisa. Certo? Então aqui só para
A gente vai rodar aqui, desafio, só que dessa vez recursivo. Vai esperar do mesmo jeito. A gente vai passar os valores 3, 2, 1, 1, 1, 4, 2, 2, ok. Rodando de novo, passando o segundo caso. Opa! 2, 4, 0, ok, menos 1. E aqui o último que deve resultar em 12, certo? 5, 2, 2, 10, 2, 10, 1, 3, 1, 3, 1. Certinho. Beleza? Obrigado.